Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida e o coração de cada um de vocês nessa noite. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, pastor João, obrigado ao nosso conselho pelo apoio que vocês têm dado à congregação Betânia. Nós realmente somos muito gratos. A verdade é que nós não temos nem como retribuir o amor que vocês têm dado para nós. Se não fosse o apoio de vocês e a graça de Deus, nós não poderíamos dar o passo que estamos dando para a glória de Deus. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Nós estamos no mês de outubro usando esse livro. Esse livro é A Senda do Calvário. A Senda do Calvário, de Roy Hession, foi escrito na década de 30. Esse missionário, ele trabalhou na África Oriental e Deus visitou tremendamente aquela região naquela época. E você pode encontrar esse livro em qualquer livraria. É um livrinho fininho, de 82 páginas, muito fino, mas de uma mensagem assim muito singela, muito simples, e que tem mudado o coração de muitas pessoas, inclusive o meu. Eu fui grandemente impactado pela releitura desse livro. Eu li a primeira vez no começo do meu ministério. Não, eu estava no seminário ainda, foi em 86, mais de 25 anos atrás. E depois, passando por uma crise muito grande na minha vida, um pastor que me acompanhava, que é o meu pastor até hoje, o pastor Naamã Mendes, ele disse, olha, você já leu esse livro? Eu falei, bem, eu já li esse livro, na sua época, você era nosso professor. Ele disse, leia de novo, mas leia devagar, leia com calma, não leia com tanta pressa. E foi o que eu fiz. Peguei, a pedido dele, claro, foi mais a pedido dele do que qualquer outra coisa, que eu falei, semana que vem eu vou ter que encontrar esse homem de novo, ele vai me perguntar se eu li o livro. Então, eu fui lá e li o livro, e Deus foi tocando no meu coração. Esse livro é fruto de avivamento. Então, o Espírito de Deus foi me mostrando que não vai acontecer nada pelo lado de fora se não acontecer pelo lado de dentro primeiro. Não vai acontecer nada pelo lado de fora se primeiro não acontecer pelo lado de dentro. É simples assim. E é disso que trata o livro. Na verdade, o Roy Hession, ele escreveu vários artigos que foram todos unidos e formou-se esse livrinho, que depois nasceu o segundo, depois nasceu o terceiro. É uma trilogia. Mas todos são fininhos assim, não se preocupe, eu acho que você deve ler, vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu coração. Você pode se transformar num novo homem, numa nova mulher, tendo essa nova compreensão do Evangelho. E é isso que nós estamos estudando nesse mês aqui. Os pastores têm pregado sobre isso, dada a importância do tema para todos nós. Então, de modo que falar sobre esse assunto, quem já leu o livro vai ver que eu estou falando exatamente o que está no capítulo, não criei nada, porque é tão simples o que esse homem fala, é tão importante, é tão bom, é tão libertador, é tão desafiador. E qualquer um de vocês poderia estar pregando aqui no meu lugar, eu quero deixar isso bem claro. Então, ninguém aqui está dando aula, não é nada disso. Eu estou compartilhando com você algo que fez bem a mim, fez bem ao meu coração, e eu espero que faça bem ao seu também. E é nessa perspectiva que nós vamos falar sobre a pomba e o cordeiro. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulo 3. O Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 ao 17. Mateus 3, 13 ao 17. O nosso abraço carinhoso às pessoas que nos acompanham de suas casas, onde quer que esteja. E é tão importante a gravação, a transmissão das mensagens, porque há muitas pessoas que estão em lugares onde elas não têm condições de ouvir uma palavra. Eu estou falando isso porque eu já estive nessa condição, procurando no computador uma mensagem para ouvir. E as pessoas têm o privilégio de acompanhar o que acontece aqui na nossa igreja. Mateus 3, 13 a 17. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Isso fica no litoral ali, junto na área de Betânia, onde João costumava batizar. João, aqui é o Batista, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Eu fico imaginando o encontro desses dois gigantes. Eu fico imaginando essa cena, que não foi, que coisa impressionante, coisa extraordinária.
ninguém querendo ser o primeiro. João o Batista, quando vê Jesus se aproximando em direção a ele, ele sabia quem estava vindo em direção a ele. Por isso ele disse isso. Eu preciso ser batizado por você, e tu vens a mim. Agora, como ele estava dizendo isso a um homem de verdade, ao Filho do homem, portanto, o Senhor Jesus cheio do Espírito Santo, completamente maduro, sabe qual foi a resposta dele? Está aqui, ó. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. É assim que faz os gigantes. Nenhum louro para si, nada disso. Ele não requereu nada para ele ali naquele momento. Ele disse apenas: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça, ou para cumprir toda a palavra. É isso. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água. Saiu da água. É uma coisa tão tremenda isso. O Senhor Jesus saiu da água. E tem tanta gente brigando. Como é que foi esse negócio? Se foi por imersão, se foi por aspersão, se foi por efusão, se foi por ablusão. Olha, tem tanto modo aqui, mas ninguém se importa com isso. O importante é que ele foi batizado e saiu da água. E naquele momento, os céus se abriram. Você já imaginou o que é os céus se abriram? Eu não sei se esse dia estava nublado. Eu me lembro que um dia eu estava fazendo um casamento e era uma tarde chuvosa. A noiva ficou triste porque ela idealizou o casamento ao ar livre. E quem aqui já casou ao ar livre sabe do que eu estou falando. É uma expectativa para que dê um dia lindo, maravilhoso. E o dia tinha ido bem, a semana tinha ido bem até aquele dia. De repente, começou a chover. E todo mundo correu, fez uma tenda, aquela coisa toda. No meio da cerimônia eu estava dizendo: olha, assim é a vida mesmo. A gente espera que tenha sol o tempo todo, mas nem sempre é assim. Nem sempre. O tempo também se fecha para a vida. As tempestades vêm e aparecem. Mas o Senhor pode mudar a história e pode fazer brilhar o sol novamente. Você acredita que nessa hora abriu um feixe de luz sobre aquele lugar? E depois as pessoas brincando disseram: aquele homem deve ser assim com o Criador lá em cima. Que eu não sei como é que pode, que veio luz exatamente naquela hora. Então eu fico imaginando essa cena, o que aconteceu naquela hora. Eu acho que um feixe extraordinário de luz, diferente, diferenciado, que o céu se abriu. E ele viu, ele aqui é João, ele viu o Espírito de Deus descendo como pombo e pousando sobre ele, Jesus. E João já havia recebido uma palavra de Deus, dizendo que aquele sobre quem ele visse descer o Espírito Santo em forma corpórea de pomba, que este sim seria aquele que ia batizar com o Espírito Santo. Então João discerniu imediatamente o que estava acontecendo ali. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Palavra do Senhor. Senhor Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre nós nessa noite. Que o Espírito Santo venha acrescentar no nosso coração aquilo que tu sabes que é necessário. Em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, nesse mês de outubro, nós estamos focando nessas meditações, nesse livro. E o nosso objetivo é trazer eu e você mais próximos da cruz, mais próximos do Calvário. Temos um encontro com a cruz, porque é daí que vem o avivamento. Todo o avivamento começa no Calvário. Todo o avivamento começa com morte. Todo o avivamento começa com morte. A morte do ego, a morte do si mesmo, a morte do eu. Uma vida de vitória na presença de Deus e das pessoas não é fruto do acaso e nem produto da nossa capacidade e esforço, mas sim fruto do Espírito Santo de Deus atuando através de nós. Nós não fomos chamados para produzir o fruto, mas simplesmente para revelá-lo. Ninguém aqui é capaz de produzir o fruto, mas a nossa missão, nós somos chamados e vocacionados para revelar o fruto. O tempo todo e em qualquer lugar,
revelar o fruto do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos estar continuamente cheios e transbordantes desse Espírito, para que o fruto do Espírito naturalmente, amor, vamos juntos? Amor, alegria, paz, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Por isso nós precisamos permanecer ligados ao Senhor, aos pés do Senhor. E o texto nos mostra com isso que pode ser realizado em nossa vida de uma forma muito prática. Assim que Jesus foi batizado, ele saiu da água e naquele momento os céus se abriram e se viu o Espírito Santo em forma de pomba descendo sobre ele, pousando sobre ele. E essa voz, dizendo: este é meu filho amado em quem me agrado. Então nós temos aqui, nesta cena maravilhosa do batismo de Jesus, a presença do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. O Filho está sendo batizado. O Pai em cima, dando legitimidade a tudo isso, assinando embaixo. E o Espírito Santo confirmando a presença do Espírito Santo de Deus. Então o que nós aprendemos nesse quadro maravilhoso na vida de Jesus, na hora do seu batismo, é que a pomba desce sobre o cordeiro e pousa sobre ele. O cordeiro e a pomba são, sem dúvida, das mais dóceis de todas as criaturas. O cordeiro comunica mansidão, submissão, e a pomba é símbolo da paz e símbolo do Espírito. Todo mundo sabe disso, até por causa exatamente desse texto. E é interessante que Deus se revelou em Jesus, chamando-o Cordeiro de Deus. Esse foi um nome dado ao Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. E o Espírito Santo se manifestou em forma de pomba. Então esses dois animaizinhos aqui como imagem para representar a vida de Jesus. Isso significa que o Espírito Santo como pomba só pode vir sobre o Senhor Jesus, ou só pôde vir sobre o Senhor Jesus e permanecer sobre ele, porque ele era o Cordeiro. É interessante, aqueles que já tiveram contato com ovelhas sabem do que eu estou falando. É um animal extremamente dócil. Estou falando da ovelha adulta. Extremamente dócil. É um animal inofensivo, porque ele não ataca ninguém. Aliás, ele não tem nenhum sistema de defesa. Por isso, ele é o último na cadeia alimentar. Porque ele não tem defesa nenhuma, ele não oferece resistência absolutamente nenhuma. Além disso, a ovelha tem outro problema, ela tem miopia, ela não enxerga mais do que 20 metros. É um animalzinho completamente frágil. Por isso só anda em grupo. Por isso só se sente seguro em grupo. Por isso é totalmente dependente de um pastor, tem que ter alguém para guiar, senão ela se perde. É isso que é uma ovelha, é isso que representa uma ovelha. E agora, o Senhor Jesus não é apresentado como uma ovelha adulta, mas como um cordeiro. Então nós fazemos a seguinte pergunta: bem, se uma ovelha já é frágil, imagina um cordeiro. E é isso que escandaliza as pessoas, que o Senhor Jesus vem em forma de cordeiro, um animalzinho frágil. E o nosso maior símbolo é o cordeiro. Embora a igreja teime em dar a nós outros tipos de simbologias, como a águia. Diz que o crente é como a águia, baseado lá em Isaías 40, 27 a 31. Há uma menção que é ali em Isaías, mas todo mundo gosta desse símbolo da águia, que é o predador. O crente quer ser predador, aquele que vem para destruir tudo. E Jesus vem e se apresenta como cordeiro. É uma coisa impressionante essas diferenças. Ou se não como leão, já que a Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá, a gente gosta disso, porque leão é predador, chega para decidir, a gente gosta disso. Mas o Evangelho não fala sobre isso, fala sobre o cordeiro. Essa figura que não se rebela, essa figura que não bate de frente, que não quer ter a última palavra.
que não quer ser o dono da verdade. Esse é o exemplo que nós temos. Esse é o nosso Senhor. Esse que deu a vida por nós. Se o Senhor Jesus tivesse uma outra inclinação que não a do cordeiro, a da humildade, da submissão, da obediência, da entrega total, a pomba nunca poderia ter descansado sobre ele. Sendo ela mesma tão dócil, tão sensível, ela teria fugido espantada se o Senhor Jesus não fosse humilde de coração. E nós temos que ser como ele, ter o coração de cordeiro. E esta é a correta descrição da condição sob a qual o mesmo Espírito Santo pôde vir e permanecer sobre nós. Isso não mudou. Como pode o Espírito Santo pousar sobre um puro sangue, um manga larga, um touro? Como? Como a doce presença do Espírito Santo vai permanecer? A pomba permanece sobre nós somente enquanto nos dispormos a ser como o cordeiro. É impossível que ela descanse e permaneça sobre nós enquanto o eu não estiver quebrantado. As manifestações do eu, desse ego gigante que há dentro de nós, as nossas reações carnais, sem controle, inflexíveis, são exatamente opostas à ternura da pomba. O Espírito Santo anseia nos encher do que lhe é natural, que já falamos nessa noite: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Caráter. Isso forja o caráter. O Espírito Santo deseja criar em nós um coração de cordeiro. Já que o Espírito Santo só permanece sobre nós, se permanecermos como cordeiro, nós precisamos observar e aprender com ele. E aqui vão algumas lições bem práticas. Primeiro, simplicidade e singeleza. É um dos animais, como eu disse, mais frágeis e dóceis, totalmente dependente. Assim era o Senhor Jesus. Ele não fazia nada sem o Pai, completamente dependente do Pai. Jesus foi completamente dependente do Pai, não fazia nada sem a permissão do Pai. Inclusive para ressuscitar, ele precisou do Pai. Quem o ressuscitou daquele túmulo da morte foi o Pai, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso manifestou, porque o Senhor Jesus estava morto, mas ele foi ressuscitado pelo Pai. E pelo Pai ele foi aprovado. Totalmente dependente. Ele veio para permanecer ligado ao Pai o tempo todo. O Filho, disse ele, de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Em João 5. Nós, ao contrário, somos complicados. Vivemos cheios de planos, cheios de projetos voltados para nós mesmos. Quantos esforços próprios nós lançamos mão para viver a vida cristã e fazer a obra de Deus, como se fôssemos alguma coisa e pudéssemos fazer alguma coisa. A impressão é que nós somos o dono da verdade mesmo. A falta de simplicidade do cordeiro em nossa vida tem espantado a pomba para muito longe. A segunda coisa, esse cordeiro ele está sempre pronto a ser tosqueado. E assim o Senhor Jesus também. O maravilhoso no Senhor é que ele ensinou e fez todas as coisas. Jesus jamais ensinou algo que não praticasse. Tudo que ele ensinou, ele fez. Tudo que ele ensinou, ele fez. Eu não sei se você já viu em algum vídeo no YouTube, depois você pode olhar, não agora, por favor, depois, quando você chegar em casa, você abre o YouTube lá e coloca
ovelha tosquiada. Provavelmente vai aparecer alguma coisa em Nova Zelândia ou no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. E você vai ver uma ovelha sendo tosquiada. E você vai ver a reação dessa ovelha. Entendeu? Jamais um outro animal permitiria tal agressão na hora de ser tosquiado. Entendeu? Jamais algum animal teria a postura mansa e tranquila de uma ovelha. Só a ovelha pode fazer aquilo mesmo. Ele se prontificou a ser tosquiado dos seus direitos. Preste atenção, meus irmãos. Ele se prontificou a ser tosquiado dos seus direitos, de sua reputação e de tudo aquilo que lhe era lícito. Exatamente como um cordeiro é tosquiado de sua lã. O Senhor Jesus abriu mão, ele não se importava nem com a sua reputação. Você sabe o que é reputação? É preocupação com o que os outros pensam a respeito de mim. A minha preocupação. O Senhor Jesus nunca se preocupou com a sua reputação. Você nunca viu Jesus dando explicação para pessoas. Você nunca encontrou Jesus dando satisfação, querendo consertar alguma coisa, querendo fazer média com pessoas. Você nunca viu. A semelhança de um cordeiro, ele nunca ofereceu resistência. Isso também é verdade. Tanto é que naquele dia fatídico, naquela manhã de sexta-feira, depois de ele ter sido julgado toda a madrugada, num julgamento unilateral, ou seja, de uma via só, de manhã logo cedo foi levado à casa de Pilatos, que não queria resolver o problema, empurrou para Herodes, que também por sua vez não resolveu, mandou de volta para Pilatos, e Pilatos ficou impressionado porque esse homem não abria a boca. Ele não abriu a sua boca. Pilatos teve que perguntar: escuta, você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? E sereno estava, e sereno permaneceu, e sereno ficou. Porque ali estava o Cordeiro de Deus, que sabia exatamente quem era, o que estava acontecendo, totalmente entregue nas mãos do Senhor. Por isso nunca ofereceu resistência. Aliás, na hora da prisão, todo mundo sabe que teve um discípulo que passou a mão da espada e já saiu cortando. E o Senhor Jesus o interrompeu dizendo: meu filho, fique tranquilo, não vou oferecer nenhuma resistência. E olhando para aquelas pessoas, ele disse: eu estive pregando todo dia lá no templo, por que vocês não me pegaram num dia desses? Por que vocês escolheram a sombra, a penumbra da noite? Mas eu não vou oferecer resistência, estou aqui, acompanho vocês sem nenhum problema. Quando injuriado não revidou, nunca se defendeu. Você sabe o que é isso? Enquanto nós continuamos apegados a tantas coisas e somos capazes de brigar por muitas delas, e por pouca coisa a gente briga, e isso que nos arrebenta, a gente precisa aprender com o Cordeiro. A terceira coisa importante, ele nada respondeu. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca, ele não se defendia. Não tem autodefesa, autojustificação. Ele enfrentou calúnias e nada respondeu. Ele nunca se defendeu, nunca se explicou. Nós, no entanto, fazemos tudo menos ficar em silêncio. E ainda tem uns irmãozinhos que dizem o seguinte: essa mão esquerda é crente, mas essa não é não. A nossa voz se ergue em defesa própria, em justificativas e cheio de ira. Nós atacamos as pessoas. Se nós formos honestos e sinceros, você vai ver o quanto desse eu, muitas vezes, quer se levantar e destruir o outro. Nós desculpamo-nos quando devemos simplesmente admitir com franqueza o nosso erro. Mas nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer os nossos erros. Essas atitudes, porém, ela tem afastado a pomba de permanecer sobre nós. Quantas vezes você pode ter desejado, ou pôde ter desejado, que a presença do Espírito Santo de Deus estivesse sobre a sua vida, e você não entende por quê? Talvez aí seja uma razão. Está faltando algo. Não é subir no monte não, meu irmão. Não é números de horas culto numa igreja não, meu irmão. Não é o quanto você frequenta. Não é o quanto tempo você tem de casa.
mas é o quanto eu e você estamos dispostos a fazer um transplante de coração. E dizer, Senhor, dá-me um coração de cordeiro. Nenhum rancor, é uma outra característica do Senhor. Ele foi também o cordeiro sem manchas. Seu coração nada abrigou, a não ser amor por aqueles que o enviaram e o pregaram na cruz. Quem já leu o texto da cena da crucificação sabe que das 7 palavras da cruz, a primeira é: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Liberando perdão para aqueles que o estavam crucificando. Não guardou contra eles ressentimentos, nem rancor, nem amargura. Como pode a pomba do Espírito Santo pousar sobre mim e você se o nosso coração está contaminado de mágoa? Ele se entregou por nós em mansidão e espontaneamente, livremente. Ninguém o induziu. Foi com os próprios pés. Como um autor disse, quando ele pegou a cruz e subiu para o Calvário, não olhou mais para trás. Nós, ao contrário, guardamos ressentimentos, mágoas, amarguras em nosso coração, para com esse ou aquele, e por coisas tão menos importantes do que fizeram com o Senhor. Cada reação do eu deixa uma mancha em nosso coração, e a pomba se retira, porque nós não estamos prontos a perdoar por amor a Jesus. Nós precisamos estar atentos e alertas para eliminar as atitudes que entristecem e afugentam o Espírito Santo de nossas vidas, impedindo-nos de receber as suas bênçãos. Tudo que espanta o permanecer da pomba sobre nós é pecado e precisa ser eliminado da nossa vida. E como pode, qual o caminho para que a pomba retorne à nossa vida com graça e poder? O que eu tenho que fazer? Só há uma possibilidade: através do Cordeiro. Ele nos levou, Ele pagou os nossos pecados em seu próprio corpo, para que nós possamos ser perdoados e purificados de todas as manchas, quando nos arrependemos. Todas as vezes que eu e você nos recolhemos em arrependimento, os olhos do Senhor estão sobre nós. E o Senhor não resiste um coração contrito, um coração quebrantado. Esse é o convite feito por Ele nessa hora, para mim e você. Nos levar de volta àquela cruz e mostrar nossos pecados, ferindo e entristecendo o Cordeiro. Porque essa é a visão que nós temos que ter. Nós temos que lembrar que o Senhor Jesus foi crucificado por causa de mim. Foi por minha causa e por sua causa que o Senhor Jesus foi para aquela cruz. Somente através de um quebrantamento sincero, feito por escolha moral, é uma decisão inteligente. É uma decisão que você toma, uma decisão deliberada, ou seja, em sã consciência. Você escolhe morrer na cruz. Isso não é um passo de mágica. Não vem um anjo de madrugada no seu quarto. Isso não existe, isso está no imaginário das pessoas. A coisa é prática. Ela exige uma atitude prática, uma escolha, uma decisão, de que não mais eu que vou mandar na minha vida, mas Cristo vai mandar em mim. E para isso eu vou até a cruz. Não é por mágica, mas por escolha, eu repito. Volte ao Calvário e quebrante-se, arrependa-se de toda atitude que fere o coração do Pai. Porque somente aquilo, ou somente quando nós vimos os nossos pecados sobre Jesus, de modo que sejamos quebrantados e prontos a nos arrepender deles, e endireitar tudo,
é que o sangue do Cordeiro nos purificará deles e a pomba retornará com paz e bênção ao nosso coração. Tem retorno, mas o retorno começa aí. Quando estamos prontos a nos humilhar como o Cordeiro se humilhou, a pomba retornará ao nosso coração e vai transbordá-lo de alegria, paz e amor. Hoje na igreja, nós temos tantos corações embrutecidos, fechados, que precisam deixar a sua dureza para se tornarem corações de cordeiro. Na exposição do Parque Ney Braga, uns anos atrás, um cavalo caríssimo, ele estava estressado da viagem e o colocaram no estábulo, mas estava extremamente estressado e nervoso, agitadíssimo, dando coices, mordendo a grade. Foi uma cena muito forte. Até que um peão teve uma ideia. Ele saiu correndo, foi lá e buscou uma ovelha e jogou dentro do estábulo. Imediatamente, aquele animal se quietou e se amansou num canto. Continuou relinchando, mas num canto. Não se agrediu mais. Um amigo me levou num estábulo aqui, onde ele tinha os cavalos dele, e fomos fazer uma visita. E aí, estábulo por estábulo. No último, o peão do estábulo, eu perguntei para ele, o que aquela ovelha está fazendo ali? Tinha uma ovelha deitada no chão e o cavalo no canto, olhando de canto para aquela ovelha. Perguntei, o que está acontecendo aqui? Ele me contou a mesma história. Disse, esse cavalo é extremamente nervoso, arisco e agitado. Nós colocamos a ovelha aí para poder acalmar o coração desse animal. Dá para você entender? Eu não sei como é o seu coração. Eu não sei como está o seu coração. Mas quando eu me percebo agressivo, grosso, insensível, eu logo percebo que não está em mim um coração do Cordeiro. As minhas reações, a maneira de eu falar com as pessoas, a maneira de eu me dirigir às pessoas, até no olhar, no toque. Eu tenho que estar sempre me vigiando, porque por natureza eu sou um manga larga. Por natureza eu sou um quarto de milha. Por natureza eu sou um touro. Só consigo dar coice nas pessoas. Eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim e me dê um coração de cordeiro, para que eu possa fazer a diferença onde eu estou. Quantas vezes eu quis cobrar dos outros coisas que não era verdade na minha vida, e eu ouvi claramente o Espírito Santo de Deus falando comigo, o que você quer? Você quer que haja no outro uma mudança que nunca houve em você? Você quer que haja temperança no outro que nunca houve em você? Você quer que haja amor no outro que nunca habitou o seu coração? O que você quer? Sabe, meus irmãos, acho que você vai concordar comigo. Todos nós temos um coração de touro por natureza e precisamos do Cordeiro para amansar essa fera que existe dentro de nós. Ao invés de ficar cobrando mudança na minha casa, mudança do outro, e se a mudança começasse em nós? Ao invés de a gente ficar cobrando da nossa companheira, da esposa, por que o Senhor não muda o seu coração primeiro? Ao invés da senhora ficar cobrando do seu marido, quem sabe a senhora pode dar o primeiro passo? Quem sabe o Senhor pode mudar o nosso coração primeiro e depois vai mudar os nossos filhos, não? Quem sabe o Senhor primeiro muda o seu coração, hein, moçada? Tem uma moçada linda aqui, né? Primeiro o seu coração, aquela mudança que você tanto espera no papai e na mamãe. Quem sabe muda você primeiro, depois mudar o outro.
Eu acho que é isso que o Senhor Jesus quer fazer. Ele quer nos mudar primeiro. Nós viemos para morrer, não foi para viver. Evangelho é chamado à morte, não à vida. É chamado à cruz, não à vida. Mas essa é a melhor notícia que a gente pode ter. Que a melhor coisa é quando essa fera que é dentro de nós, ela é morta de uma vez por todas. E aí sim a gente começa a viver diferente. Começamos a olhar para as pessoas de forma diferente. Com mais paciência, com mais misericórdia, com mais graça, com mais amor. E o caminho é esse. Eu não vou fazer um apelo aqui, porque eu não queria em nenhum segundo dar a ideia de que é um apelo emocional, porque não é um apelo à alma, mas é um apelo à consciência. É um apelo à consciência. É um chamado à consciência. Você está me entendendo? Você é inteligente. Deus te fez inteligente. E o medo que você tem é o mesmo que eu tenho. O medo de morrer. O medo de matar esse ego gigante que há dentro de você. E que há dentro de mim. Que eu preciso matá-lo todo dia na cruz. Todos os dias. Porque ele precisa só de uma noite para se recompor. É incrível como eu estou aqui nesse culto abençoado, edificador, edificante. Vou para casa feliz e amanhã esse bicho chamado eu já está grande desse tamanho de novo. Eu não sei, eles ressuscitam à noite, eu acho. É uma coisa horrível. É uma guerra todo dia. É uma guerra todo dia. Não é só você que tem guerra, nós também temos. Todos nós temos. E o caminho é único, tanto para mim quanto para você. É a cruz, não tem outro caminho. É arrependimento, é quebrantamento. É dizer, Senhor, eu estou aqui. É quarto fechado, porta fechada, e rasgar o coração diante do Senhor. Rasgar. E se tiver coragem, conversa com a pessoa que vive com você e pergunta para ela, o que eu sou mais parecido, com o cordeiro ou com... Não pergunte não.